Novamente voltamos com um dos temas mais discutidos até o momento, a Área 51. E hoje vamos falar sobre um dos supostos piores experimentos realizados na história da humanidade, conhecida como Projeto Abigail. Estados Unidos, Novo México. Tudo começa quando supostamente um objeto voador não identificado teria caído no local. E depois disso, foram identificados mais avistamentos de diferentes OVNIs no mesmo local. E algumas pessoas até conseguiram fotografar e apareceram nas capas de jornais. Os OVNIs foram enviados imediatamente para a Área 51, onde supostamente se realizam vários experimentos com seres extraterrestres. Mas as experiências não incluem somente os extraterrestres, como também existem experiências feitas em seres humanos. O governo americano nunca admitiu os testes que são realizados nesse local, porém, eles também não negaram, tendo em vista as extremas medidas de segurança que existem em torno das instalações militares mais protegidas e secretas do mundo, tais como sinais de alerta, radares e sensores espalhados por toda a área. E se alguém tentar entrar no local, encontrará forças de soldados armados com a ordem de disparar caso violem as regras. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada como uma das maiores potências do mundo devido ao seu poder armamentista que tinham. Os Estados Unidos tiveram que fazer experiências para desenvolver novas tecnologias e assim garantir seu sucesso militar. Pois os americanos acreditavam que as conquistas da Alemanha foram devido aos seus terríveis experimentos usando os seres humanos, que foram descobertos durante a guerra. E não apenas isso, mas também as armas biológicas se tornaram um dos maiores interesses. Joseph Mengele foi membro da equipe de médicos alemão, que recebeu o apelido de Anjo da Morte, pois era responsável pela seleção de vítimas para realizar seus experimentos. Quando os soviéticos tomaram Auschwitz, não sei como pronunciar isso, em janeiro de 1945, o doutor já havia escapado. Mengele conseguiu escapar das forças soviéticas e norte-americanas, fugindo com caixas contendo todas as suas pesquisas e se refugiando em diversos países, mas acabou falecendo aos 67 anos, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Devido aos experimentos realizados pela Alemanha, Estados Unidos não podia ficar de fora. Então, eles tiveram a ideia de criar super-humanos. E com esses experimentos buscavam desenvolver um super soldado imune a balas e com uma enorme força, que fossem mais rápidos e que tivessem mutações genéticas avançadas. Então, começaram a realizar experimentos e criar o gene que poderia transformar um soldado comum em um super soldado. O projeto seria comandado pelo cientista Albert Western, e que infelizmente sua própria filha, Abigail, acabaria sendo sua cobaia. Na hora em que os testes iriam começar, os cientistas estavam em busca de um voluntário, mas ninguém estava disposto a se voluntariar, já que ele acabaria sendo usado como um rato de laboratório. Além disso, a pessoa que seria usada no experimento teria que ser alguém de máxima confiança, e assim, evitando que a tecnologia caísse em mãos inimigas. E foi desse jeito que o cientista decidiu submeter sua própria filha a esse experimento, Abigail Western, uma jovem universitária que estava se aprofundando cada vez mais em questão da Área 51. E em seguida, Albert começaria a organizar toda a sua equipe da Área 51 para iniciar o que seria conhecido como Projeto Abigail. E assim foi feito. Abigail começou a receber todos os tipos de experimentos em seu corpo, que estavam incluso a exposição de grandes quantidades de radiação e outros elementos tóxicos, como também a injeção de substâncias químicas em todo o seu corpo. E assim, a jovem foi trancada dentro de uma cela, onde eles a tinham em observação para ver os resultados do experimento. Depois de um tempo, o corpo de Abigail começou a ter consequências, e que Albert notou na aparência dela, que estava mudando drasticamente. Deixou de ser humana, parecia rosnar ao invés de falar, e sempre se contorcia no chão, devido às intensas dores. Os gritos alertavam seu pai que não podia fazer nada, apenas esperar que a dor parasse. Abigail estava entrando em uma espécie de metamorfose. Seus dentes cresciam de uma maneira estranha, o tom branco de sua pele perdia a cor e estava cheio de rugas. Ela cresceu tanto que chegou à altura de 3 metros.
estava extremamente diferente ao que era antes. Alguns colegas de Albert pediram a ele que parasse o projeto, mas ele estava disposto a levar esse experimento até o fim, pois Albert amava muito sua filha e sabia que se ele parasse o projeto, Abigail morreria a qualquer momento, já que o seu corpo agora dependia de todos os medicamentos que ela recebia. Alguns funcionários da Área 51, como cozinheiros, deram entrevistas dizendo que preparavam pratos enormes e os levavam para uma grande cela que sempre mantinham trancado. Eles não sabiam ao certo o que havia por trás da porta, mas o que os funcionários afirmaram com um pouco de medo é que em várias ocasiões eles conseguiram ver o Dr. Albert chorando e conversando com uma suposta criatura em frente à cela. Depois de um tempo, Albert percebeu o fracasso e o erro que tinha cometido. Abigail não era mais a mesma jovem. Agora, era simplesmente uma criatura que procurava sobreviver. Com isso em mente, o cientista acabou não aguentando esse sofrimento e infelizmente tirou sua própria vida 2 anos depois de iniciar o projeto Abigail. Mas antes, deixou uma carta na qual implorava a seus colegas a continuar os testes para que sua filha voltasse ao normal. Mas logo após a morte de Albert, o exército americano não estava disposto a investir mais dinheiro, mas acabaram atendendo os pedidos dele. Eles não o matariam de uma forma direta e decidiram que a fome fosse encarregada de matar a criatura. Eles não alimentavam mais. Os funcionários deixavam de cozinhar para Abigail. E na primeira noite, muitos membros da Área 51 dizem ter ouvido gritos fortes e arranhões por volta das 3 da madrugada. Dispararam os alarmes e os seguranças da área foram verificar o que havia acontecido. E para surpresa de todos, Abigail não se encontrava mais na cela. Abigail estava jogada no chão inconsciente. E imediatamente tomaram a decisão de construir uma jaula ao redor onde ela se encontrava, usando titânio, um dos materiais mais resistentes até o momento, com a intenção de prender Abigail. Hoje, já se passaram 76 anos desde a realização do projeto Abigail, e mesmo que tenha se passado todo esse tempo, muitos membros que trabalhavam na Área 51 afirmam ainda ter escutado sons de arranhões vindo do lado oeste da base militar. A principal questão é como Abigail foi capaz de sobreviver até hoje, visto que ninguém teve a coragem de abrir as portas para acabar com ela, com medo de que seja o contrário. Bom, agora chega de meter medo. Existe uma grande possibilidade que isso seja apenas uma história, já que pesquisando a imagem da moça que supostamente é Abigail, todos apontam para a modelo dos anos 50, chamada Anne Mary Margot Elfreda, ou conhecida como Sunny Hornet. Mas você tem a última palavra. Você acredita que o projeto Abigail seja verdade ou é apenas uma história? Responda nos comentários. E se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. E já deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum vídeo meu, como se eu postasse muito. Bom, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante, bons sonhos.